doutor Odacir Klein. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Alex. Você vai dizer, esse velho é um inconstante, muda de opinião toda hora. Eu ontem à noite contactei com você para saber que horário entraria o adido comercial dos Estados Unidos, para que eu fizesse o comentário depois da participação dele. Você me explicou a questão, inclusive, de diferença de fuso horário. E hoje de manhã eu passei uma mensagem, você até gostou, dizendo que eu iria falar sobre armazenagem. Baseado numa matéria que nosso amigo José Carlos Pires postou do Globo Rural, uma matéria baseada num trabalho feito pelo Carlos Cogo. Mas depois, ouvindo as entrevistas dos novos dirigentes do IRGA, eu cheguei à conclusão que sobre armazenagem eu posso falar em outras oportunidades. Claro. E que eu poderia agregar um pouco, falando exatamente a respeito desta questão do IRGA. Claro. Então, você vai dizer, ele mudou de ponto de vista de ontem à noite para agora 3 vezes. Não, eu evoluí, eu me modernizei, velho, tem que fazer isso. A pauta vai sendo atualizada, né, doutor? Exatamente, exatamente. E a gente se moderniza, os anos podem passando, mas nós temos que ir nos modernizando, aprendendo e nos modernizando. Então, eu fui atualizando a pauta. Mas, Alex, eu estava ouvindo as manifestações e, primeiro, eu quero cumprimentar o secretário Kovács Filho. Ele está com uma diretoria no IRGA com todas as condições de fazer um grande trabalho. Logo que eu fiquei sabendo que o Ivan Bonetti iria para o IRGA, eu disse a ele, Ivan, você está fazendo um trabalho tão bom na secretaria, tão bom, será que é bom você ir para o IRGA? E ele diz, eu vou cumprir uma tarefa no IRGA e acho que é um trabalho importante. O Ivan Bonetti fez um grande trabalho na secretaria. Eu acompanhei, por exemplo, a questão do Promilho, que foi um trabalho da maior importância, mas em todos os setores ele trabalhou muito. E eu constato que a diretoria é uma diretoria afinada com o secretário, e isso cria um vínculo recíproco. Diretoria com secretário, secretário com diretoria. Mas eu estava ouvindo falar a respeito de algumas questões que foram fazendo com que o IRGA fosse prejudicado ao longo dos anos. Primeiro, destino da taxa CDO. Essa questão das finanças públicas estaduais causou uma grande distorção. Chegou num determinado momento em que, com visão de tesouraria, o Estado foi buscando recursos nas diversas áreas e formando o tal de caixa único. Eu vou te contar uma história que é risível. Sim. Um dia eu recebi, no meu escritório em Brasília, um boleto para pagar para o INCRA. Não é IRGA agora, só estou dando exemplo. Sim. Para o INCRA, 40 milhões de reais. Eu, pessoa física, o Odacir Klein. Olha aquilo, isso aqui é um absurdo. Fui ver o que era. Eram recursos que, à época que eu fui secretário, no governo Rigoto, vieram 13 milhões de reais do governo federal para trabalho em assentamentos. E a alegação da AGU era de que aqueles recursos, antes de serem aplicados nos assentamentos, passaram pelo caixa único. Vieram os recursos. Sim. Tinha dinheiro disponível, o trabalho nos assentamentos era paulatino, então o dinheiro foi para a caixa única, foram pagas outras despesas e depois retornou. É o que ocorre com a taxa CDO. Mas aí eles estavam lhe cobrando como ex-secretário, como pessoa física, doutor? Como pessoa física. Que banda, dizendo que eu ex-secretário, tinha responsabilidade de não deixar a Secretaria da Fazenda ter aplicado aqueles recursos em outras áreas, como caixa único. Que banda. Então,
Caixa Única é uma distorção terrível. E aí vem a primeira questão. Nós temos que ter modificação de estrutura do Estado. Nós vamos resolvendo os problemas no dia a dia. Agora, por exemplo, se discute, mantém a alíquota de ICMS ou não mantém, baixa ou não baixa, é uma questão discutida transitoriamente. Nós temos que discutir as questões de Estado de uma forma mais ampla e realmente chegarmos à modernização necessária. Você vai me perguntar o que aconteceu. Eu dei uma gargalhada quando eu vi aquilo, me defendi e no Tribunal de Contas da União foi unanimidade dizendo que eu não tinha nada a ver com aquilo que havia sido feito com a aplicação daqueles recursos que no final eles chegaram lá onde deveriam. E doutor, então, deixa eu só abrir um parênteses aí. Isso mostra também o quão de responsabilidade hoje qualquer cargo público que se assuma. E aí quando a gente fala em altruísmo, claro que uma parcela desse pessoal que concorre, enfim, eles têm outros objetivos que não o de servir publicamente. Agora, impressionante, seja um prefeito, seja até um vereador, seja um deputado, a responsabilidade que assume em relação a si mesmo, né, no momento que aceita um cargo desses, né? Na verdade. Tem os que são irresponsáveis e, de outro lado, tem os que, diante dessas circunstâncias aí, às vezes são responsabilizados sem que tenham tido nenhuma prática de ato ilícito. É verdade. Mas o Alex, continuando nessa questão da taxa CDO, o Ivan estava informando a respeito desses contatos feitos com o governo para que possa haver uma modificação e, inclusive, ser criado um fundo. Eu tenho uma experiência muito grande a respeito de fundos. A última vez que eu cheguei na Secretaria da Agricultura, do Fundo VITES tinha um problema que era ridículo. Havia um apontamento de que com o mesmo cartão de crédito o Fundo VITES havia pago uma corrida de um Uber em Porto Alegre e uma em Caxias do Sul praticamente no mesmo horário. Olha, o pagamento com um cartão de crédito de duas corridas de Uber significa que a pessoa que contratou as duas corridas estava usando o cartão para exercício de atividades, que uma estava ocorrendo em Porto Alegre e outra estava ocorrendo em Caxias, me parece. Mas os fundos hoje, primeiro, têm que ter liberação para determinados programas. Eu vi muito isso no famoso Fundo do Leite, para determinados programas. Aí, com um acompanhamento aprofundado de Contadoria e Auditoria Geral do Estado, que concorda ou não concorda, e termina burocratizando, e os recursos, enquanto isso, vão ficando em Caixa Única e tem que haver as liberações. Agora, tem um fundo no Estado, e aí deixa eu ser velhinho exibido, porque eu participei diretamente da criação, fui signatário do encaminhamento no governo Regoto, que ao meu juízo funciona. Se chama Fundesa. O que é o Fundesa? Nós temos um fundo, se eu não me engano é FESA, que é contribuição de produtores e de indústrias para o poder público. O Fundesa é uma isenção do recolhimento para o fundo público. Ele não é um dinheiro que vai para um fundo público e aí o fundo público faz o dinheiro circular e repassa mediante determinados programas para o Fundesa. O Fundesa é uma entidade. O Fundesa tem personalidade jurídica. O Fundesa recebe contribuições de pessoas que, por optarem por contribuir para ele, ficam isentas. Não é o poder público transferindo do seu para o Fundesa. Essas
pessoas ficam isentas de recolher para o fundo público e recolhem para este fundo, que tem uma diretoria composta por entidades de produtores e de indústria, e que libera recursos, inclusive para a área pública. O Fundesa, diferentemente dos outros fundos, em vez de ir buscar recursos, se ajoelhar implorando para que liberem, o Fundesa é procurado pelo poder público e sugere: vamos aplicar em tal atividade tanto. E aí vai para o conselho dessa instituição privada. Então, o mecanismo, a forma de ação é muito importante. Por isso é que me parece que esse trabalho que o secretário Kovács Filho está fazendo, o Ivan agora na presidência do IRGA, o Ivan é um técnico competente e criativo, e com o apego que os arrozeiros têm pela sua instituição, pode resultar em algo muito bom. Perfeito. E só complementando um Fundesa sobre Fundesa, bem fiscalizado. Recentemente a gente postou uma matéria sobre um investimento feito na região de fronteira, o pessoal equipando os sindicatos de trabalhadores rurais para atender melhor os produtores, desafogar os IVZs, que são as inspetorias veterinárias, treinando o pessoal, dando equipamento para eles, para poderem agilizar em GTAs e outros serviços que são feitos nas inspetorias. Ou seja, o dinheiro é bem aplicado. Doutor Odacir, obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado, um grande abraço. Bom fim de semana para o senhor.